Opa, tudo bem? Eu sou o Cassioplay. Há pouco mais de 20 anos eu comecei a trabalhar com áudio aplicado à música, e desde então eu nunca parei de estudar o assunto. Era uma paixão e obsessão que eu perseguia e ficava cada vez mais curioso quando as coisas que eu fazia não soavam tão bem quanto as coisas que eu escutava na rádio. Eu costumava comprar um monte de CDs para comparar o meu trabalho com aquele que eu admirava. Aí comecei a ler as fichas técnicas que vinham nos encartes dos CDs e procurava saber quem tinha feito aquelas músicas soarem tão bem, como eles faziam aquilo, qual equipamento eles usavam, quais técnicas. Na época, o acesso à informação não era tão simples como é hoje, e tive que começar a procurar revistas que me fizeram procurar livros sobre o assunto, livros que me fizeram ler manuais, etc. Nunca foi fácil e rápido, porque às vezes esclarecia dúvidas e às vezes ficava mais confuso. Percebi que muita informação que encontrava pela internet não tinha resultados práticos e que para realmente evoluir teria que estudar a fundo o assunto. Mas isso nunca me desanimou, e digo para você não se desanimar também, porque todo esse esforço é muito recompensador. Posso dizer isso depois de ter mixado sucessos como Hear Me Now, Never Let Me Go, Morena, Sun Goes Down, Set Me Free e por aí vai. No começo tive muita dificuldade e por isso resolvi desenvolver esse curso juntando todo o conhecimento que adquiri durante essas 2 décadas de experiência de uma forma simples e intuitiva. O material em vídeo agiliza o aprendizado com apresentação de áudio e imagens. Para isso, use sempre os monitores, as caixas de som ou fones de ouvido estéreo que você esteja acostumado para assistir às aulas. O ideal é progredir junto com o curso, mas se você não entender algum dos assuntos, não tem problema. Prossiga, trabalhe e depois volte a assistir a aula com o assunto. Depois de algum tempo, ele começa a fazer sentido e você continua a evoluir. O curso apresenta conhecimentos de teoria e prática necessários para um melhor entendimento do processo, técnicas de mixagens de diferentes estilos e dicas para melhorar seus equipamentos e resultados. Alguns conceitos teóricos podem parecer entediantes no começo, mas serão muito úteis quando aplicados na prática. Direcionamos o curso ao mercado de música eletrônica e pop, mas ele pode ser aplicado em diferentes estilos, porque soar bem é do interesse de todos na música. Lembre-se que cada um tem seu jeito de fazer as coisas. Existem muitas maneiras de chegar a uma excelente mixagem. Isso não significa que uma é melhor que a outra, elas são só diferentes. O curso oferece as ferramentas para você criar seu próprio estilo e som, sempre com o objetivo de que suas mixagens soem bem em qualquer lugar. Antes de começar, você precisa ter alguns conhecimentos básicos sobre assuntos como decibel. Decibel é a unidade de medida que usamos para medir, por exemplo, pressão sonora. Vamos dar uma breve explicação sobre os mais usados no áudio, sem entrar em detalhes sobre logaritmo, para não perder objetividade, mas encorajamos você a se aprofundar no assunto se achar interessante. O decibel é sempre medido em relação a um valor de referência, como por exemplo dBSPL, ou nível de pressão sonora, que é a unidade de medida da pressão sonora em relação a 20 micropascals. O dBSPL é basicamente para medir o som que chega aos nossos ouvidos. O dBV é a voltagem RMS em relação a 1 volt. O dBV é usado normalmente para medir a sensibilidade de microfones e também podemos vê-los em entradas e saídas de equipamentos com conexões desbalanceadas de linha, menos 10 dBV. O dBU ou dBVzinho é a voltagem RMS em relação a 0,775 volts. Vemos o dBU ou dBVzinho usado em equipamentos profissionais com a conexão de linha balanceada mais 4 dBU. O dBFS ou dB Full Scale é usado no áudio digital e é medido em relação ao nível máximo de sinal de áudio antes de saturar ou clipar, ou quando o sinal atinge o vermelho no medidor digital. O nível máximo é 0 dBFS e o restante são valores negativos, como menos 1 dBFS, menos 2 dBFS, até o negativo infinito, que é a ausência de sinal ou áudio. Você pode conferir isso no programa que você usa. Quando se usa o termo dB para ganho ou atenuação, não é necessário usar o sufixo, como dBO, dBV, etc. Por exemplo, o amplificador tem ganho de 8 dB ou vou atenuar 1 dB de voz. Computadores e o sistema operacional que você usa. Sempre organize seus arquivos e pastas, nomeie tudo e faça backups. Assim você se certifica que não falta nenhum áudio, que pode achar projetos rapidamente e que não perderá nada. O programa de áudio multipista, DAW ou estação de trabalho de áudio digital. Como o assunto aqui é mixagem, concluímos que você já gravou usando um programa de áudio em um computador. Você precisa saber acessar os recursos básicos do programa e saber o mínimo sobre plugins. Os conceitos que serão apresentados podem ser usados em qualquer DAW profissional, então não se preocupe em ter que aprender outro programa. A escolha da DAW é algo muito pessoal e pode ser baseada em facilidade de uso ou em características técnicas, mas o que realmente importa é o resultado final da música. Instalação básica de software e hardware, como placa de som. Frequências. Você deve saber o mínimo sobre frequências, grave ou baixas, médias e agudo ou altas, e que ouvimos de aproximadamente 20 Hz a 20 kHz.
Saber em uma mesa de som quais as funções do volume, mute, pan, input, output, auxiliares, send e return. O termo volume é usado para medir capacidade em metros cúbicos e não som. Usaremos o termo volume para descrever intensidade sonora e nível de sinal de áudio, porque todos já estão acostumados, mas desde já esclarecemos que o termo é incorreto. Usaremos o termo sinal como áudio em sua forma analógica e digital. Fase e polaridade são coisas diferentes. Muitas vezes se usa o termo fora de fase para se falar de polaridade invertida. A fase é medida em graus quando nos referimos a uma frequência específica ou milissegundos para sinais em geral e descreve o posicionamento em relação ao tempo. Por exemplo, atrasado no caso do phase shift ou em fase ou no tempo. Quando se fala de polaridade invertida, queremos dizer que o sinal está invertido ou de cabeça para baixo, onde os valores positivos ficam negativos e vice-versa. Saturação ou clipping ocorre quando a amplitude ou nível de sinal está acima do que o processador de áudio permite. Por exemplo, é normal saturar amplificadores de guitarra ou aplicar saturação dentro de um sintetizador para modificar o timbre. A saturação normalmente está relacionada a algum tipo de efeito sonoro. A distorção pode ser descrita como qualquer alteração apresentada no sinal que não estava presente anteriormente. A saturação é um tipo de distorção, pois normalmente adiciona a distorção harmônica, múltiplos do sinal. Mas a distorção não se resume à saturação. Ela pode estar presente como harmônicos introduzidos por um circuito eletrônico e que não são facilmente audíveis, mas podem ser medidos com equipamentos especiais. A distorção normalmente está relacionada a especificações técnicas de um equipamento, seja ele analógico ou digital. Usaremos o termo atenuar como diminuir ganho, amplitude. Quando o termo banda ou faixa for usado em conjunto com o termo frequência ou frequências, estaremos nos referindo a um conjunto de frequências que tem limite inferior e superior. Quando falamos de equipamentos físicos ou plugins, existem duas categorias básicas, os transparentes e os com cor. Os transparentes cumprem sua função alterando o mínimo possível do som. Já os com cor cumprem sua função sempre com algum tipo de alteração, dando um pouco da sua personalidade ao som. Precisamos, por exemplo, de monitores de referência e fones de ouvido transparentes, que não alterem o som para termos certeza do que estamos fazendo. Já se queremos dar mais atitude a um timbre, podemos usar equalizadores, compressores e efeitos com cor. Quando queremos corrigir só um problema, podemos usar compressores e equalizadores mais transparentes. Tendo isso em mente, podemos comparar equipamentos e plugins, ver como cada um afeta o som e nos aproveitarmos dessas características. Sempre que possível, consulte um profissional qualificado para verificar a existência de problemas na rede elétrica que você utiliza com o seu equipamento e computador. A verificação de problemas em cabeamento, conectores, disjuntores, loop de terra, aterramento e necessidade de no-breaks, transformadores e filtros são essenciais para a sua segurança e de seu equipamento. Os equipamentos que a gente usa não são baratos, então devemos nos precaver sempre que possível. Qualquer um pode mixar, agora mixar bem já é outra história. Lembre-se que não importa qual computador, software, equipamentos ou técnica você usa, o que importa é o resultado final soar bem. Chega de conversa e vamos ao que interessa.